para a elite privada do nosso país sobre a necessidade que a gente tem de flexibilizar o orçamento. Eu quero ver esse Renan, o candidato do Munição, dizer assim: eu sou contra as emendas. Você pode ver, eu te mando um vídeo hoje. Ele né? já falou. Até mesmo aqui. Mas eu quero perguntar uma coisa por Kim, porque tem coisas polêmicas a gente falar com ele. Eu quero saber do Tarcísio. O que você está achando do mandato dele? Eu acho que o mandato do Tarcísio é mais um mandato tucano. Assim, apesar da disputa que ele teve contra o PSDB, eu acho ruim porque é mais do mesmo, né? O Estado de São Paulo tem um potencial tão grande para fazer coisas tão disruptivas, para estar ainda mais na ponta de lança do país como poderia estar. Quando você para analisar indicadores como o IDEB, por exemplo, ou o SAEB, por exemplo, a gente poderia estar muito melhor. Ou mesmo a renda per capita, né? Em algumas... na cidade de São Paulo, ela é alta em relação a outras capitais do país, mas ao mesmo tempo o custo de se morar na cidade é muito alto. Então, eu acho que o Tarcísio, primeiro, ele toma medidas tímidas de ajuste fiscal, né, para dar margem para investimento público. E por que eu digo isso? Porque ele se orgulha muito do seu trabalho, e eu acho que na infraestrutura ele faz um bom trabalho. Ele se orgulha desse trabalho na infraestrutura. Mas ele teria muito mais margem para investimento se ele tivesse mais coragem, por exemplo, de enfrentar o lobby do Ministério Público e do Judiciário. Nós temos um deputado estadual, que é o deputado Guto Zacarias, que era vice-líder do governo Tarcísio. E ele saiu da vice-liderança do governo porque já era o 4º ou 5º projeto seguido de você criar mais penduricalho para promotor e para Tribunal de Justiça, que o governo Tarcísio estava orientando a base a votar favorável. Então ele falou: olha, gente, não dá mais, não é um governo de direita contra privilégio, contra super salário. Vocês vão ficar me falando para votar a favor de aumentar os benefícios de quem já está no 1% mais rico da população? Verdade. Então, nesse sentido, ficou eu acho que falta coragem para enfrentar problemas estruturais do Estado. A gente está caminhando para o final, mas eu queria perguntar para você, se eu sei que você tem compromisso saindo daqui, eu vi uma declaração sua na BBC News. Bolsonaro tem que ser preso na cadeia e no hospital se precisar. O que você acha dessas... Uma palhaçada, vamos falar a verdade. Cada dia ele inventa uma doença. É isso mesmo que você disse? Você acha que ele tem que ficar preso? Não, vamos lá. Eu discordo de você que é uma palhaçada que toda vez ele inventa uma doença. Eu acho que, de fato, o estado dele é grave. Agora, não há razão, né, para ele ficar permanentemente em casa por causa disso, que é o que estava sendo defendido, né? Se ele precisa de uma intervenção cirúrgica, aí ele vai fazer o tratamento no hospital. Se há uma, é o que está acontecendo. Se há uma crise, exato. Se há uma crise que não tem como solucionar, salvo ele indo para uma instituição médica, ele tem que ir para o hospital. E se ele pode ser atendido dentro da sua cela, ele tem que ter atendimento dentro da sua cela. Como há hoje acesso irrestrito dos médicos dentro da sua cela. Agora, nada justifica, né? Eu acho que também os bolsonaristas utilizam como desculpa o estado de saúde do Bolsonaro para ele poder cumprir a pena dentro de casa, né? Quando não há razão para isso. Eles querem que ele cumpra a pena dentro de casa. Agora, se o Bolsonaro estiver saudável, eu também ia querer que ele cumpra a pena dentro de casa. Eles queriam a melhor situação possível para o Bolsonaro. Você acha que ele deveria estar preso mesmo? Não é, acho que sim. Eu acho que, do ponto de vista processual, né, eu fui muito crítico, né, em relação ao Supremo não seguir o devido processo legal, porque de fato ele tem autoridades que tinham de golpe que foi impressa na impressora do Palácio do Planalto. Além de tudo é um negócio burro, porque você uma ideia que foi impressa, é um negócio rocambolesco, porque você imprimiu o minuto de golpe na impressora do Palácio do Planalto e ele submeteu essa minuta para os comandantes das 3 armas. Sim. Porque vamos supor que ele imprimiu, né? Porque a desculpa do Anderson Torres foi o seguinte: não, eu imprimi de curioso para ver, a gente recebe muita coisa, eu quis ver. Se parasse por aí, de fato não tem crime. Sim, tá? Imprimir o negócio, aí não tem crime, seria ato preparatório, que não é crime. Agora, você submeter essa minuta aos comandantes das 3 armas e falar: e aí, topa? Aí, meu amigo, aí você tentou. Né? Não, e as coisas que vem acontecendo, a bomba perto do aeroporto e só não foi para frente porque o comandante do Exército, que é a força que, assim, o que eu escuto das Forças Armadas é o seguinte: olha, você consegue dar golpe de Estado sem aeronáutica, você consegue dar golpe de Estado sem a Marinha, você não consegue sem o Exército. É o comandante do Exército que precisa dar o sim. E aí, né, o da Marinha deu sim, o da aeronáutica falou talvez, faltou do Exército, e do Exército falou: olha, se você levar em frente eu vou te prender. Só não aconteceu por causa disso. Então, a gente tem por um triz. Olha, queria que você falasse um pouquinho que o candidato de vocês para presidente do Partido Missão é Renan Santos. Fala um pouquinho dele, porque você não tem idade para ser candidato.
Você olha para ele tem 30 anos e a idade é 35, não é isso? Isso. Fala um pouquinho do Renan para nós. Olha, o Renan, primeiro, é o único que possui um projeto de Estado, né, que é coerente e que é ideológico, ele é programático. A gente fez uma coisa chamada Livro Amarelo, e a gente chamou especialistas de várias áreas, né, do país inteiro para construir teses, primeiro, para dizer qual que é o histórico do Brasil, onde é que a gente está hoje e onde é que a gente quer chegar. E todos os anos a gente vai publicar novos livros criticando os livros do ano anterior. Então a gente vai estar constantemente revendo e reanalisando as nossas ideias. Nós temos um programa muito sólido para infraestrutura, para defesa, para meio ambiente, para segurança pública, para orçamento público, para economia. Então, todos os temas relevantes para o país foram debatidos e a gente tem um programa sólido para isso. Outro ponto. O único que tem a coragem de falar o que precisa ser feito, tanto do ponto de vista de segurança pública como do ponto de vista de orçamento público, é o Renan. E eu digo o porquê. Primeiro, em relação à segurança pública, nós somos os primeiros a levantar o tema da guerra às facções, da guerra literal às facções. Aliás, a gente defende, e você até falou, né, que no MBL a gente foi criticado por ser radical. Eu acho que não tem como não ser radical num país tão profundamente corrupto e que deu tão profundamente errado quanto o Brasil. Eu olho para todas as instituições públicas e privadas e eu vejo no topo gente profundamente corrupta. Um projeto de tornar o país refém de uma elite pública e privada burra, despreparada e corrupta muito grande. Não tem como você não ser radical conhecendo uma realidade dessas de perto e vendo o fracasso que o nosso país é em praticamente todas as áreas, né? Com raríssimas e honrosas exceções, né? A aviação civil, a gente está em São José, né? Capital do avião. A pesquisa agropecuária da Embrapa, as pesquisas de medicina da USP. Então, há honrosas exceções, mas, em regra, praticamente todas as políticas públicas nós não somos nem medíocres, porque para ser medíocre a gente precisa melhorar muito. Então, do ponto de vista da segurança, os primeiros a falar sobre a declaração de guerra às facções, inclusive com a declaração de um estado de sítio, né, do nosso país, para permitir que você tenha a proibição da reunião pública dessas facções e que você tenha flexibilização também de mandados de busca e apreensão contra esses faccionados para retomada de territórios, inclusive com intervenções federais nos estados em que a situação está mais grave, ainda que com a cooperação das polícias militares dos governos estaduais. Nós achamos que as Forças Armadas têm que ser linha auxiliar das polícias militares, que estão mais acostumadas com o confronto com o território e com as facções, mas é fundamental que os equipamentos e os homens das Forças Armadas sejam à disposição para a gente fazer retomada de território. É inaceitável e eu vejo muitos petistas falando em soberania. O Brasil não é um país nada soberano. O Brasil é um país que qualquer país desenvolvido instala e causa um prejuízo gigantesco para a gente. O Brasil é um país que não tem soberania sobre o seu próprio território. A gente tem lá 40% do estado, tão importante, tão grande quanto o do Rio de Janeiro, que não tem controle sobre o seu próprio território. Que o presidente da República, aqui mesmo, a favela do Moinho, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, o Lula mandou o ministro Macedo negociar com a ONG do PCC para ele poder subir onde esse fio o presidente da República, precisar pedir autorização, pedir licença para pisar no território nacional, isso não existe. Então não há soberania sem retomada de território. E o outro ponto, desvinculação de todas as receitas do orçamento público. A gente precisa acabar, e aí não tem nenhum candidato à presidência da República que vai falar em corte de emenda parlamentar. Não tem nenhum candidato que vai falar. Não, eu não sou candidato à presidência da República, mas o Renan vai. Não só mas vai, eu falo como deputado. O Meu candidato já fala, né? Não vai falar, ele já fala, né? Sobre corte dos privilégios bilionários para a elite pública e para a elite privada do nosso país, sobre a necessidade que a gente tem de flexibilizar o orçamento. Eu quero ver esse Renan, o candidato do Munição, dizer assim: eu sou contra as emendas. Você pode ver, eu te mando o vídeo hoje. Tem falado, ele já falou. Até mesmo a questão de desfavelização que a gente estava falando, esse é outro ponto que nós somos os primeiros a bater. Vamos encerrar, velho. Vamos encerrar. Ó, então, já que você falou São José, capital da aviação, eu vou pedir em nome dos trabalhadores da Avibras. O Brasil não tem armamento nenhum. A Avibras está parada. Faz 2 anos que não tem salário. A gente tem que fabricar material bélico. A Avibras é de primordial. Não tem um deputado que vem aqui e fala: eu vou lá com vocês e vou resolver. Tem que vir e falar, não é isso? Não, calma. Tá com 18 entre quem tem 16 e 24 anos. Agora a intenção geral é de 4%. Acho que vai chegar lá. Sim.